Novo ano, a vida é a mesma, mas modificada, né? Porque é um ano mais antigo, né? Modificou um pouquinho a vida, mas as experiências aumentam. Com certeza a experiência de vida aumenta, porque durante um ano a gente passa por dias alegres, às vezes sofre por uma questão, pode ser que sofra até por questões emocionais, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos no novo ano para continuar com a nossa vida de adoração a Deus. Eu quero pensar um pouquinho hoje que a gente às vezes é imediatista, porque a gente quer logo, não é isso? A gente pensa há algum tempo. Hoje eu acho que não é mais viável esse negócio de pagar consórcio para ter carro, porque hoje o financiamento ficou diferente, mas há um tempo atrás a gente pagava um consórcio e ficava lá angustiado com o assessor de auto. A gente é imediatista, né? A gente quer as coisas na hora, aquilo que é bom, né? Mas Deus, Ele é eterno, Ele tem estratégias, Ele não é imediatista, Ele age imediatamente se Ele quiser, mas no projeto dele, desde a criação até o último dia, bem, eu tenho que falar da maneira que eu creio em Deus e creio na palavra de Deus. Então, desde a criação até o último dia, quando se encerrar, Deus está mantendo o seu projeto. Nós temos aqui um projeto de fazer uma reforma no templo, mas nós não vamos fazer isso em uma hora só. A gente vai fazer uma parte, depois outra, até o dia que terminar. Mas o projeto de Deus é continuar. E Ele vem. Se Ele precisar agir na história, Ele age da maneira que Ele vem. E eu pensei hoje, Gênesis 50, 22 a 25, que é o ponto que eu quero começar hoje, falar uma parte, na próxima semana, no próximo domingo, continuar essa mensagem que começo hoje, porque senão eu não vou ficar aqui até 11 horas, né? Eu preciso de um tempo mais longo para fazer essa ideia completa. Gênesis 50, 22 a 25. José habitou no Egito e a casa de seu pai viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José aos irmãos de Disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José na idade de 110 anos, embalsamaram num caixão do Egito. O que é isso aqui? Eu quero pegar essa parte que está no final do livro de Gênesis e dar um link em Êxodo
vai usar a parte do Pentateuco. Pentateuco, 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então José tem a certeza, porque tinha uma promessa lá no antigo tempo, que Deus ia tirar o pessoal da terra de Canaã, levar para o Egito e depois voltar para Canaã. Só que sai do lugar da fome, vai lá, se alimenta e volta para o lugar da fartura. Se a gente pensar desse jeito, vai ficar mais fácil o entendimento. Sai de Canaã, que é a família de José, de Jacó, vai para o Egito, cresce e volta para Canaã, que é uma terra boa. Vamos ver José. Eu pensei assim, da seguinte maneira: José, no primeiro momento, que ele vinha de Jacó, rejeitado pelos irmãos, vendido para o Egito. Quem conhece a história de José? Nem todos conhecem, né? Mas José era aquele menino dos mais novos de Jacó, lá na terra onde eles moravam, e eles iam apacentar o rebanho, e José era o queridinho, a melhor roupa para ele, ia lá olhar os rebanhos, dava notícia do pai, as notícias que os filhos mais velhos faziam de errado, e esses filhos ficaram com ódio de José. E então tentaram a morte dele, jogaram na cisterna. Mas tem um segundo momento de alta confiança na casa de Potifar, assediado pela mulher de Potifar, preso, liberto da prisão, governador do Egito. Nesse segundo momento, José, ele vai para o Egito lá e ele é criado, ele é homem de responsabilidade na casa de Potifar. Entretanto, ele devia ser um cara lindão, né? Desejado, cobiçado. E a mulher de Potifar falou assim: é esse que eu quero, deixa o Potifar sair e a gente se vira com ele. Mas ele não aceitou, porque ele tinha um temor de Deus. E quando a pessoa tem o temor a Deus, José está numa terra estranha, mas lá onde ele foi criado, com Jacó, Jacó ensinou a ele a temer a Deus. E isso está no coração. Por isso a gente tem que ensinar as crianças, desde pequena, a temerem a Deus. Porque lá na frente, muitas delas se livram do mal. Nem todas. Tem gente que é teimosa mesmo. Mas tem gente que deu dizer que o diabo está ali, vai ver como que é. É curioso. Mas José tinha um temor em Deus, então ele não cedeu aos assédios da mulher de Potifar. Com isso, ela dedurou e falou: esse cara aí veio daqui para me assediar. Trocou, inverteu. E ele foi para a cadeia por causa disso. Depois, quando ele saiu da cadeia, foi governador do Egito. Porque Deus diz, quando a gente lê o texto, Deus era com José. E quando Deus é com uma pessoa, nós estamos querendo aqui hoje falar sobre estratégias de Deus na nossa vida. Ele tem as estratégias dele. Não tem importância se José vai ficar preso, mas se Deus tem a proposta dele, o propósito de levar ele para ser governador em uma terra estranha, ele prepara da maneira que ele quer. Deus nos prepara como ele quer para o nosso progresso, para o nosso sucesso, para a nossa bem-aventurança. Deus às vezes nos trata de maneira áspera, mas nos dá a vitória com elegância. Então, José ficou sendo governador do Egito. Terceiro momento, salvou a sua família e as famílias do Egito de passarem fome. O que aconteceu?
quando ele está lá no Egito, ele está na prisão. Gente, eu acho o Egito um lugar bom. Sabe uma coisa? A gente às vezes no Egito escravo foi, sim, assim. No Egito escravo foi do faraó. Só tem uma coisa: aonde que essa família se estabeleceu para não morrer de fome? No Egito. Lá no Egito, o problema é que a adoração era diferente. José era ensinado a adorar o Deus eterno, o Deus único, o Deus que se apresentou a Abraão. José conhecia o Deus dos céus e o Egito não o conhecia. Entretanto, lá nesse povo de terra estranha, de adoração diferente, Deus estabelece um povo que tem a sua noção da verdadeira adoração. E nesse ínterim, José está lá e o rei, o faraó, sonha com as 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas, 7 espigas cheias sendo comidas por 7 espigas ruins, e ele não tem, esse rei não tem noção do que é isso. Gente, a gente precisa acreditar em Deus da maneira como ele faz as suas estratégias. Onde é que José estava? Lá na prisão, quando o rei sonhou isso. Mas logo que ele esteve na prisão, o padeiro e o copeiro sonharam, e José interpretou o sonho dizendo: olha, você vai ser, e o outro vai ser elevado ao cargo que era antes. E José falou assim: sabe que você chegou diante do faraó? Fala sobre mim. Fala, eu não tenho culpa para estar nessa prisão. Só que o indivíduo, muitas vezes, quando a gente recebe a bênção, esquece da bênção e das pessoas que nos abençoaram. E o cara que não foi decolado, não lembrou também de falar sobre José. Só que 2 anos depois, o faraó tem esse sonho, e aquele que tinha sido livre da morte, lá na prisão tem o José que fez a interpretação do nosso sonho, e aconteceu da maneira como ele falou. Eu fui livre e o meu companheiro foi morto. Chamaram José, e José fala assim: o sonho é o seguinte, os 2 sonhos são um só. Vão ter 7 anos de muita fartura no Egito, e depois 7 anos sem chuva, e esses 7 anos de fartura vão acabar com aquela fartura. Esses 7 anos de fome vão acabar com a fartura. Então, José deu a dica do governador, o faraó: o senhor arrume alguém da sua confiança, alguém que seja capaz, e põe como governador do Egito, e fala para ele providenciar meios de... Aí o governador falou: mas não tem ninguém melhor que você para ser o governador. Agora imagina só, que coisa maravilhosa. O cara sai lá de uma terra estranha e vem ser governador na outra terra. Isso é estratégia de Deus. Deus tem a sua estratégia. Então, nesse período da fartura, está tudo muito bem, mas quando começou a fome bateu na região toda, e a família de José estava lá na fome, lá em Canaã, e os irmãos vão buscar alimento, e ele se dá a conhecer. E então, essa parte a gente vai pular, porque nós temos interesse de chegar lá no faraó que não conheceu José. Um
Um terceiro momento na vida de José é que ele só trouxe a sua família para se alimentarem no Egito. Mas ele deu um quarto momento que ele gerenciou o maior mercado já anunciado na história do mundo. Ele foi o gerente na maneira de produção e depois na distribuição dos alimentos. E ele serviu o pessoal do Egito e a região de fora. Então vamos para a história do povo de Israel. Um pequeno resumo. No Egito, o povo de Israel cresceu em números e provocou medo nos reis do Egito. Foram 70 pessoas, 400 anos antes disso aqui, foram 70 pessoas. Agora são 600 mil. É muita gente. E esse grupo muito grande crescendo na Nova Estônia deu medo para Faraó. Então agora, Gênesis 1, 8 a 10. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Escreve isso aí na sua memória. Tem gente que não conhece o bom administrador. Tem gente que não conhece aquele que promoveu a fartura. Tem gente que tem essa noção de memória muito fraca. E qual a diferença de tempo aqui? É muito tempo, no tempo que José começou a ser líder no Egito e que ele morreu e que nós lemos aqui no começo, que ele falou: olha, Deus vai libertar a gente dessa escravidão aqui, porque eles tinham comida, tinham tudo, mas eram escravos lá no Egito. Eles eram trabalhadores forçados. E José tinha certeza que Deus ia levantar um libertador. Então, por isso ele pediu, em Gênesis, o primeiro texto que nós lemos, que levassem os nossos filhos. Não era para ficar no Egito. A ideia aqui interessante: eu sou de um povo que tem uma adoração a Deus da maneira correta e não posso ficar enterrado aqui em um povo que tem uma adoração diferenciada, não direcionada por Deus. Então, Gênesis, Êxodo 1, de 8 a 10, entremente se levantou um rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo uma guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Porque qual a diferença entre um rei ruim e o Deus bom? É que o Deus bom usa estratégias e o Deus mau aqui usa de astúcia. Uma coisa é astúcia, outra é estratégia. A Bíblia registra aqui que esse rei, esse faraó que não conheceu a história de José, não viveu o tempo da fartura que Deus deu para o Egito através da confiança em José. Esse faraó que não conheceu José deu uma olhada para o povo e ele falou: esse povo está ficando mais numeroso do que o nosso, e se pode vir uma guerra e se juntar com os nossos inimigos e tomar a nossa terra. Vamos usar de astúcia. Quando tudo está muito bem,
pode começar. Eu fiz algumas anotações aqui que eu quero ler. Quando tudo está muito bem, pode começar a ação do adversário, medrosos, invejosos e outros. Às vezes, quando está tudo muito bem conosco, pode as pessoas botarem a olho em nós e criar a inveja, o horror, o ódio, o desprezo, porque tem gente que não gosta do seu sucesso, tem muita gente que não gosta da sua vitória, odeia a sua vitória, e às vezes nós somos, as astúcias começam contra nós por causa do nosso sucesso, da nossa vitória, da nossa vida, porque temos uma família abençoada, uma família orientada, uma família boa, uma família obediente, uma família unida. E às vezes as pessoas têm inveja disso, porque não cuidaram bem da sua família e a família virou um desastre. E às vezes as pessoas têm inveja da nossa vida. E o que acontece aqui? O rei que não conheceu José ficou com inveja, medo e zoa de astúcia com aquele povo que morava ali. O que eu posso ver nesses versos, de 8 a 10 que nós vimos, Deus tinha uma promessa para o seu povo ir para Canaã. Canaã. A gente tem um cante para cima. Quantas vezes tem faltado o nosso leite, nosso pão, ainda longe de Canaã, ainda longe de Canaã. Estará ainda longe de Canaã, estamos fracos, tão cansados, já viajamos por balados, por deserto abrasador. Estará ainda longe de Canaã. Vamos mudar de Canaã? Vamos pegar Canaã no céu? Nós estamos viajando aqui por desertos abrasadores, por pessoas que têm inveja de nós, por pessoas que querem a nossa desgraça e não a nossa vitória. Mas Canaã do céu está disponível. Nessa época lá, Canaã estava disponível, uma terra ali, e diz a Bíblia que manava leite e mel, ou seja, tinha tudo de bom e do melhor para a boa sobrevivência de um povo. E então Deus tinha uma promessa: vocês vão para o Egito, não morram de fome, e depois um dia vocês vão para Canaã e ter uma terra sua. Há um tempo atrás, nós vimos aí o tempo de Getúlio Vargas, ele distribuiu terra para muita gente nessa região. Meu pai foi alvo de um pedaço de terra. Ele ganhou um pedaço de terra. Mas era boa a terra. E a terra está lá até hoje. Nós já não estamos mais na mesma terra, mas nós sobrevivemos bem ali. Deus tinha prometido a Canaã para o povo de Israel: vocês vão porque a terra é boa. E Deus tem a sua reforma agrária da maneira como Ele quer fazer. E Ele escolheu essa terra para pôr o seu povo. Então Deus tem estratégias e não pressa. O povo que viveu ali naquele Egito, eu não deprecio o Egito. Vamos depreciar a maneira dos egípcios daquela época para tratarem o povo que era de Deus. Isso aí que nós temos que ver de uma maneira diferenciada. A terra é uma coisa, o povo é outra coisa, mas a maneira como o rei pagão ali trata aquelas pessoas que adoravam a Deus é diferente. Isso é que não é o certo. Mas Deus tem a sua estratégia, e esse povo passou ali 400 anos naquela terra estranha, mas com uma promessa: vamos lá
para Canaã. Então Deus tem estratégia e não pressa. Pode ver aí que o versículo 8, entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. E eu digo, não conhecer José e não conheceu Deus também. Deus sabe onde começar e onde terminar. Deus começou com esse rei e não conhecer José. É ali que começa a vitória do povo de Israel. Não é uma questão imediata. O propósito de Deus é conduzir o seu povo e mostrar-se poderoso e receber a sua glória. Então esses versos mostram o ponto de partida. Vamos caminhar um pouco na história e veremos. Deus usa estratégias para abençoar o seu povo. Um faraó que não conheceu José. Deus pode permitir que o adversário torture o seu povo por determinado tempo, a fim de que se conheça a necessidade de ajuda divina. Deus pode fazer isso. Deus usar um povo que não teme, para que lá na frente ele seja glorificado por dois povos, pelo que teme e pelo que não teme. Deus pode permitir que o adversário torture o seu povo em determinado tempo. Veja aí, Êxodo 1, 15 e 16. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Então, os homens de guerra já começavam a morrer ali, no nascimento. É uma guerra contra o inocente, uma guerra forçada. É quem tem poder contra quem não tem poder. E esse rei do Egito, que não conheceu José, começou com a sua estratégia maldosa, maléfica, com um poder desigual e desumano, matasse os homens que nascessem. Mas, quando Deus tem um projeto, o projeto dele vai se concluir no dia e na hora certa. Lá, Gênesis 2, 5, Êxodo 2, 5 a 10, diz assim: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passaram pela beira do rio. Vendo ela o cesto que estava, enviou a criada e tomou, e abrindo, viu uma criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva, que ama a criança e crie para você? E ela topou a parada. Deus tem estratégias. Lá entre o povo que está sendo os homens mortos, ou com a proposta de morte, Deus faz um nascer e ser criado pela filha de Faraó, o homem que não conhecia José. Deus tem estratégias e cuidado pela família de Faraó. Deus sabe montar as estratégias. E hoje não sei. Eu sou caminhante nesse mundo. Às vezes eu quero fazer uma coisa e não consigo, porque não dá certo lá na frente. Às vezes eu penso em começo, mas na sequência não dá certo. Mas aquilo que Deus faz, Ele vai colocando de uma maneira certa, correta, para que lá no fim dê tudo certo. Nós estamos caminhando nesse tempo agora
E esse é o nosso tempo, o tempo que alguns passaram, o tempo que outros dirão, mas o nosso tempo é agora. Nós estamos no projeto de Deus, nesse tempo, nesse dia, nessa hora, nesse momento, falando sobre a sua grandeza. Capítulo 4, Deus dá poderes a Moisés. Moisés é criado junto com a filha de Faraó, mas depois ele cresce, agora ele tem 40 anos de idade, e Deus dá poderes a Moisés. E começou a ter dilema entre Faraó e Moisés. Capítulo 5, 1 e 2. Êxodo 5 e 2. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixei o povo para que celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que ele ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. No começo, tinha um faraó que não conhecia aquele. Vamos fazer aqui a contagem do tempo, mais ou menos. Qual é o tempo de vida de uma pessoa? Vamos pensar nos 40 anos aí. Então, 40 anos atrás, um faraó disse: não conheço José. Não conhecer. Agora, esse outro faraó: não conheço Deus. Não conhece Deus e nem o Deus de José. É uma questão de livre, espontânea declaração de não conhecer a Deus e nem temer a Deus. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim do Senhor Deus de Israel: deixei meu povo para celebrar uma festa. O povo de Deus sempre tem que estar em celebração. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que ele ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir. Eu fiz uma nota. O Faraó declara incredulidade, mesmo ouvindo sobre Deus. Assim ainda hoje, pois muitas pessoas perguntam: quem é o Senhor? Porém, sem interesse de o conhecer e obedecer. Então, hoje, tem muita gente perguntando quem é o Senhor, mas não tem interesse de conhecer, nem interesse de obedecer. Outra nota minha: o outro faraó não conhecia José, este não conhece o Senhor de José. Capítulo 5, 15 a 20, o povo é colocado em serviço pesado, é torturado. Capítulo 6, disse o Senhor a Moisés: agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Deus está apertando o cerco. Quando a pessoa não o serve, não tem interesse, não se aconchega a Ele, Deus começa a espremer, até que não haja mais lugar para ser espremido. Ainda nesse capítulo 6, nós vamos encontrar: Deus começa a pesar a sua mão nos opositores ao culto. A oposição deles era ao crescimento do povo, matar os inocentes, homens, os futuramente seriam os gregos, e agora a oposição àqueles que adoram a Deus. Moisés está chamando o povo para um culto, para uma adoração, e o faraó, que não conhecia Deus, fala: negativo. Próximo domingo veremos o peso da mão de Deus aos opositores. Estou aqui encerrando essa nossa parte agora, e no próximo domingo nós vamos continuar.